Estamos corrigindo o vestibular de inverno da UPF 2015. Estamos já na questão 56. Com relação ao efeito fotoelétrico são feitas as seguintes afirmações. Antes de fazer a questão, como faz muito tempo, acredito que a maioria não vê efeito fotoelétrico, eu vou dar uma palhinha de efeito fotoelétrico para ver se com essa palhinha a gente já mata a questão. A ideia é o seguinte, ó. Max Planck estava fazendo experimentos que mostravam que a luz era feita de partículas e cada partícula carregava uma certa quantidade de energia. Ele chamava essa partícula de luz de fóton. E ele fez experimentos que mostravam que a energia de um fóton dependia da frequência da luz. Ou seja, luz de maior frequência, as suas partículas carregavam mais energia. Concomitantemente a isso, tinha uma experiência que o pessoal não estava conseguindo explicar ela nos laboratórios. É uma experiência assim, olha só. Uma placa metálica conectada a um amperímetro e uma fonte de tensão e outra placa metálica. Pô, como aqui o ar é isolante, elétrico, não tem o porquê o amperímetro registrar corrente elétrica nenhuma. Mas, iluminando essa placa metálica com algum tipo de luz, o amperímetro mostrava corrente elétrica. O pessoal não conseguia entender por quê. Que merda é essa? Por que quando eu ilumino essa placa metálica aparece corrente elétrica ali? Por que a luz está disparando a corrente elétrica? O que está acontecendo? Detalhe, hein? Tu botava luz vermelha, não aparecia corrente elétrica. Luz vermelha intensa pra caramba. 10.000 watts de luz vermelha, chegava a aquecer a placa metálica. Não passava corrente elétrica. Botava uma luzinha azulzinha bem fraquinha, passava corrente elétrica. Eles não entendiam como é que uma luz fraquinha disparava corrente elétrica e uma luz fortona, vermelha, não disparava corrente elétrica. E isso, o Einstein foi o cara que matou essa charada. Claro que ele conectou com a ideia do Planck, né? Mas o Einstein matou a charada. Ele disse o seguinte: a energia cinética máxima dos elétrons ejetados da placa metálica, claro que tem que ter ejeção de elétron, né, para justificar a corrente elétrica. Né? A corrente elétrica nos sólidos é feita pelo movimento de elétrons. Então o Einstein sacou que a luz, ao bater na placa metálica, estava arrancando dela elétrons. Então o nome do efeito fóton, que vem de fóton elétrico. Efeito fotoelétrico é um nome justíssimo. A partícula de luz, o fóton, bate no elétron e arranca ele, como se fosse uma bolinha de bilhar. Como se fosse jogar uma pedrinha nas latinhas e, puff, e as latinhas saem voando. Einstein disse que a energia cinética máxima dos elétrons ejetados é igual à energia do fóton incidente menos uma quantidade de energia que esse metal cobra para ter o seu elétron arrancado. Einstein chamava essa energia de função trabalho. A energia cinética máxima dos elétrons ejetados é H vezes F menos a função trabalho do metal. Foi por isso que o Einstein ganhou o Nobel. O Nobel, não sei a pronúncia. E não pela teoria da relatividade, como muitos pensavam. Ele próprio achava que ia ganhar o Nobel e, em função da teoria da relatividade, já estava prometendo dinheiro para a mulher dele, estava se separando, estava uma encrenca a vida dele. E ele falou: não, querido, fica tranquilo que vai aparecer um Nobel aí, eu vou ganhar o Nobel por causa da relatividade e vou te dar uma grana. E na verdade ficou mofando um tempinho ainda até a galera concordar que ele merecia o prêmio Nobel em função desse desenvolvimento. Se nós formos fazer um gráfico da energia cinética dos elétrons ejetados em função da frequência da luz incidente, isso é uma equação de primeiro grau, é uma reta, e o coeficiente linear é negativo, por isso que a reta parte de lá. Ó. Cada tipo de metal vai ter a sua curva, metal 1, metal 2... O metal 1 tem a função trabalho 1, o metal 2 tem a função trabalho 2, que é a quantidade de energia que ele cobra para ter o seu elétron arrancado. Observem que só vai ter ejeção de elétron a partir de uma certa frequência, chamada frequência de corte. O metal 1 tem a frequência de corte 1, o metal 2 tem a frequência de corte 2. Então tu vê, se eu jogo uma luz com uma frequência menor do que a frequência de corte, a energia cinética do elétron ejetado é negativa, mostrando que o elétron continua agarrado ao seu átomo. Quando a frequência da luz incidente é maior que a frequência de corte, aí sim o elétron consegue ser ejetado. Então, efeito fotoelétrico.
explica como que a luz bate numa placa metálica e arranca elétrons dela. A luz interagindo com o elétron, fotoelétrico. E o Einstein escreveu a equação que nos permite descobrir qual é a energia dos elétrons ejetados. Equação de primeiro grau. Todos os metais têm a curva com a mesma inclinação, mesmo coeficiente angular. E esse coeficiente angular é justamente a constante de Planck. Uma constante muito famosa e muito importante. Vamos ver o que a questão 56 falava sobre efeito fotoelétrico. 3 afirmações. 1. Pode ser explicado satisfatoriamente com a adoção do modelo corpuscular da luz. E aí, o efeito fotoelétrico, eu estou entendendo a luz como uma onda ou como uma baguinha, como um corpinho? Uma partícula que bate na cabeça do elétron, que é outra partícula, e arranca ele, né? Certo? Então, realmente, a teoria corpuscular da luz está sendo usada para entender isso aí. Faz sentido, verdadeiro? Depois, consiste na emissão de elétrons por uma superfície metálica atingida por radiação eletromagnética. Consiste na emissão de elétrons por uma superfície metálica atingida por radiação eletromagnética. Sim, na superfície metálica a luz é uma radiação eletromagnética, né? Ejeta elétrons. Sim. Uma superfície metálica fotossensível somente emite elétrons quando a frequência da luz incidente nessa superfície excede um certo valor mínimo, que depende do metal. É a famosa frequência de corte. Acima da frequência de corte ejeta elétrons, abaixo da frequência de corte não ejeta. E a frequência de corte muda de metal para metal. Sim, show de bola. Então tu vê, se a gente tem uma aulinha mesmo que curta, né, a gente mata essa questão. Mas para vocês que estão no curso extensivo, eu confesso que ficava mais difícil. Ai, de amor. Bacana a tua colocação. Sim, tu falou de... Olha que interessante a colocação da colega. Bacana a interpretação que ela deu para a ideia. Mas olha só. Uma superfície metálica fotossensível somente emite elétrons quando a frequência da luz incidente nessa superfície excede um certo valor mínimo, que depende do metal. A frequência da luz incidente depende da luz. Mas o valor desta frequência mínima para ocorrer ejeção varia de metal para metal. O metal mais fácil de arrancar elétrons é o césio. Então tu vê, aqueles sensores... Porque aquele sensor de presença é isso, tá, gente? O sensor de presença é o efeito fotoelétrico sendo usado na tua vida. Toda vida que uma porta abre para ti, ou que um ladrão vai tentar roubar a tua casa e o alarme dispara, graças ao Einstein, agradeça a ele, certo? Então tu vê, dentro daqueles sensores tem uma plaquinha de césio. Aí, mesmo o meu corpo não emite luz, né? Ele emite infravermelho. Mesmo que eu seja um ladrão e esteja no escuro, quando eu me aproximar do sensor, vai ter um tipo de luz vindo do meu corpo que vai atingir a plaquinha de césio, infravermelho. E mesmo a luz sendo infravermelha, já vai ter ejeção de elétron, vai disparar o sensor. Depois do césio, se não me engano, tem o alumínio, que é o segundo cara que é mais fácil arrancar elétron. Ou seja, a frequência para ocorrer ejeção de elétrons no alumínio deve ser maior do que a frequência da luz que incide no césio. Então mudou a frequência da luz necessária para ocorrer ejeção. E é isso que tratava a questão. Mas eu concordo contigo, a frequência da luz depende da fonte da luz. Certo? Mas para ocorrer ejeção depende do tipo de metal com o qual eu estou trabalhando. Bacana a tua colocação, parabéns. Eu acho que era isso, agora é biologia, não é muito a minha área. Fala comigo. Na 2 ele falava que, tipo, o efeito fotoelétrico é só quando arranca, certo? Mas aqui, por exemplo, o brilho dos metais não é já uma explicação de uma frequência que ainda não chegou a arrancar? Tipo, e na 2 ele fala que só quando arranca o elétron é o efeito fotoelétrico. Eu concordo com ele, mas consiste na emissão de elétrons por superfície metálica atingida por radiação eletromagnética. Para que a gente diga que o efeito fotoelétrico está ocorrendo, tem que haver ejeção. Ou seja, quando a frequência é abaixo da frequência de corte, o elétron não foi ejetado. E se o elétron não foi ejetado, o efeito fotoelétrico, que seria a luz arrancando elétrons, a tradução literal do nome do efeito, não ocorreu. O fenômeno está sendo estudado ainda, mas
o efeito fotoelétrico, que é a ejeção de elétrons. Então o efeito fotoelétrico de fato é a ejeção. O brilho dos metais só mostra que está ocorrendo reflexão da luz. Ou seja, o brilho metálico mostra que a própria luz está atingindo ali, está refletindo com grande qualidade. Não quer dizer que esteja arrancando os elétrons. Para ser o efeito fotoelétrico tem que ter a ejeção do elétron. Daí o brilho não vai distrair o efeito fotoelétrico. Não, o brilho não, é só a reflexão da luz. Tá? Mas bacana a colocação que tem. Interessante a tua... Isso é uma coisa que me preocupava muito. Quando a gente começa a fuçar demais a questão, às vezes a gente começa a achar cabelo novo no chão. Isso é uma coisa que eu tinha muito medo do vestibular. Eu cheguei a contar para vocês a do Zeppelin. Quando eu fiz vestibular na UFSC, no ano 2000, caiu a questão do Zeppelin. Porra, todo mundo sabe que Zeppelin só flutua por causa do gás. Né? Não é um avião, precisa de motor. Eu fui lá e calcular o peso do Zeppelin. Eu acertei aquela do calcular o embuste. Tu acredita que no vestibular da UFSC erraram uma coisa e o embuste não era o suficiente para fazer o Zeppelin voar? E uma questão perguntava se os motores precisavam funcionar no Zeppelin voar. Depois que eu fiz o cálculo, você é o único que está com você dessa questão. Fui lá ensinar, cheguei no último dia. Sim, vocês fizeram a questão do Zeppelin? Fizemos. E aí, acertaram a cara do motor? Acertamos, não era para assinalar, eu puxei na hora. Ou seja, era o meio da prova que me fui. Zeppelin voou porque por causa do embuste, não era o motor. Mas na minha mente eu achava que era... Não, eu acho que na verdade eles devem ter tido erro também. Mas eu não